Olá para você, tudo em paz? Estamos iniciando o programa Eliana Barbosa e você, hoje com um tema que é primordial para as nossas realizações pessoais e profissionais, a autoestima. Você já se deu conta do quanto gostaria de ser mais reconhecido em seu trabalho e na vida familiar? Você tem dificuldade de dizer não para as pessoas? Como você se sente quando ouve um não a uma solicitação sua? Você tem sentimentos de inferioridade em relação a algumas pessoas? Pois é, baixa autoestima é uma das causas mais frequentes dos casamentos desfeitos, de oportunidades profissionais perdidas, famílias em conflito, perseguições no trabalho e muitos outros problemas. Por isso, convidamos hoje para o nosso programa o terapeuta, Master Coach e trainer em programação neurolinguística, a PNL, Maurício de Freitas, que vai nos mostrar como podemos aprimorar a nossa autoestima. Seja bem-vindo, Maurício, é uma alegria recebê-lo no nosso programa. É um prazer estar aqui com você, eu agradeço muito. E hoje nós vamos falar um pouquinho da PNL, da autoestima. É uma coisa que realmente pode ajudar a gente a progredir. A autoestima é muito importante para qualquer pessoa se desenvolver, né? Principalmente nos relacionamentos, no trabalho, né? Eu falo que a autoestima é tudo, porque a partir dela a gente comunica melhor, não é? Com certeza. A gente tem mais coragem de solicitar, a gente trabalha mais a nossa ambição pessoal, não ganância, mas ambição. A gente faz planos quando tem a autoestima. E, na verdade, é um grande problema da humanidade, não é, Maurício? Sim, existe uma expectativa exagerada sobre quem nós devemos ser. Então, a pessoa, ao invés de aceitar a sua humanidade, perceber que ela é ótima do jeito que ela é, ela se cobra, ela se exige muito. Fica querendo seguir modelos, além da ditadura da beleza, Sim. que a mulherada sofre muito com isso, né? As mulheres sofrem muito. Mais do que os homens com isso. Muito porque mais. A mídia bombardeia, né, para que você compre produtos. E como é que você faz para fazer com que uma mulher, por exemplo, compre um produto? Você tem que dizer para ela assim, olha, do jeito que você está, você não está bem. Passa melhor uma você comprar mensagem, isso aqui, porque você vai aí ficar você muito vai melhorar. melhor. É triste isso, e a mulherada acredita, né? A gente tem revistas que falam assim, ó, 10 maneiras de enlouquecer seu homem na cama. O que está como subtexto aí? Do jeito que você é, você não vai enlouquecer. Não é verdade? As pessoas não leem com esse senso crítico, não é? A pessoa já embarca naquela, opa, eu preciso disso. E quando a pessoa tem mais autoestima, ela compra menos. É uma realidade. Com certeza. Com certeza. Bonito que você falou, é verdade. Maurício, vamos entrar na PNL, Programação Neurolinguística, que, assim, eu adoro, eu estudo há muito tempo e fico triste quando eu vejo que ainda existem pessoas que não sabem, não conhecem o que é a PNL. Então, vamos lá, você que é especialista. Bom, é normal ter tanta gente que não conhece direito o que é a PNL, por quê? Porque a PNL é recente. A PNL data da década de 70. Né? Nós tivemos dois pesquisadores, o Richard Bandler e John Grinder, que deram origem à PNL. Americanos. Então, americanos, né? O que acontece? O Richard Bandler, por exemplo, ele era estudante de psicologia, ele já era analista de sistemas e começou a fazer um curso de psicologia. No meio do curso, ele foi chamado pela universidade para ver umas fitas de vídeo de um grande terapeuta, mas um terapeuta que tinha um resultado fora do comum, que não era muito normal, que era o Fritz Perls, que ele criou a Gestalt terapia. E esse rapaz, bem novinho, começou a estudar essas fitas todas e o objetivo era catalogar, colocar o nome, o tema da fita. Só que ele chegou para a universidade e falou assim, eu quero fazer uma turma experimental, né, um grupo de estudos de Gestalt terapia. E a faculdade deixou. Só que aquilo começou a lotar, enchia aquela sala e fez um sucesso. E começaram a falar assim, que o Fritz Perls já tinha morrido, o terapeuta. Tá. Começaram a falar assim, nossa, tem uma pessoa aí que é a reencarnação do Fritz Perls. Que coisa. Porque olha. O Richard Bandler deixou a barba crescer igual ao Fritz Ele Perls. se identificou tanto. Começou a fumar igual a ele, fazia as técnicas. E o detalhe, muita gente que foi formada por aquele terapeuta não tinha resultados tão bons quanto ele. E o Richard Bandler começou a ter resultados iguais. A faculdade ficou meio cismada, o que esse garoto está fazendo lá?
mandou um professor, que era um professor de linguística, o John Grinder, para ver, fiscalizar o que ele estava fazendo. Foi assim que eles se conheceram, então. Foi assim. Eu não sabia dessa história. E aí o John Grinder foi lá, porque também o John Grinder era da CIA, antes de ser professor universitário. Ele era um profissional da CIA, trabalhava com investigação. E olha que interessante, John Grinder preparava agentes para eles irem para um outro país. Por exemplo, John Grinder ficava na Alemanha 2 semanas, aprendendo o jeito de falar dos alemães, a cultura, tudo. Depois de um tempo, ele voltava para os Estados Unidos e fazia um americano se comportar como um alemão para que ninguém percebesse quem ele era. Além de linguista, ele entendia muito bem desse assunto. Ele vai lá e vê o Richard Bandler. O Richard Bandler é igualzinho ao Fritz Perls, sendo que o Richard Bandler nunca conviveu com esse homem, só viu por vídeo. Terminou no final e falou assim, como é que você faz isso? O Richard Bandler falou, não sei, eu só faço. Na minha natureza. Aí o John Grinder falou assim, mas eu sei como você faz, vamos trabalhar juntos. E aí começou todo um processo que deu origem à PNL, chamado modelagem. Eles começaram a modelar os resultados de sucesso muito surpreendentes de grandes terapeutas, foi o início. Primeiro eles modelaram terapeutas que eram chamados assim de magos da terapia, que às vezes uma pessoa tinha 10 anos de depressão, em uma sessão, 20 minutos, resolvia. Né? Tanto que o primeiro livro que eles escreveram foi chamado A Estrutura da Magia, dizendo assim, não é mágica não, tem uma estrutura por trás deles. E o melhor, eles desenvolveram uma técnica que você pode fazer, eu, qualquer pessoa, você que está assistindo, e aprender esses padrões e ter resultados semelhantes a dessas pessoas brilhantes. Que maravilha. A PNL é uma técnica que foi criada com uma série de padrões muito eficientes, baseados em pessoas que tinham um resultado exemplar em várias áreas. A gente falou da área de terapia, mas depois foram modelados grandes personalidades, o Walt Disney foi modelado, né? Empresários. E a partir daí se criou padrões que resultam em bem-estar, qualidade de vida, transformação pessoal, desenvolvimento de aptidões, de competências. Isso é PNL. E por que o nome? Programação Neurolinguística. Esse foi um nome que eles colocaram na época. Né? Programação por quê? Porque eu falei que o Richard Bandler, ele era analista de sistemas. Então, houve uma metáfora relacionando o cérebro com o computador. Então, como se nós tivéssemos o nosso sistema neurológico, né, sendo a máquina. Vamos colocar assim, a gente tem ali o sistema operacional. Né? E você tem programas que relacionaram com softwares instalados. Esses programas foram instalados desde o início da vida, a partir das experiências pessoais, a partir da nossa história, traumas, coisas boas que vivemos, relação com pai e mãe, tudo isso criou uma série de programas que são acionados automaticamente. As nossas crenças. As nossas crenças, né? E por que chama programação neurolinguística? Porque a PNL descobriu que havia padrões linguísticos que poderiam ajudar a mudar esses programas. Né? Não só padrões linguísticos, mas a principal fonte de terapia, né, no início das terapias e psicologia era uma terapia linguística. Então eles perceberam o poder que a linguagem tinha para fazer uma transformação nesses programas. Que programas você tem que transformar? Aqueles que são negativos, né? Aqueles que impedem a gente. Que não estão dando certo. Exatamente. Não estão funcionando. Agora, isso é para o início da técnica. Chamou programação neurolinguística, só que depois ela se expandiu, mas ela já tinha esse nome. Porque a PNL faz mais do que reprogramar. Exatamente. E a PNL, ela utiliza também a hipnose. Utiliza. Então, como que é esse trabalho? O que aconteceu foi o seguinte. O John Grinder e o Richard Bandler primeiro modelaram o Fritz Perls. Né? Depois, eles modelaram a Virginia Satir, que era especialista em terapia familiar, terapia sistêmica. E aí, um vizinho do John Grinder, né, chamado Gregory Bateson, ele falou assim, olha, tem uma pessoa muito especial que vocês precisam conhecer, que é o Dr. Milton Erickson. O Dr. Milton Erickson, ele era chamado Doutor Hipnose. Fizeram pesquisas sobre ele, bancas de avaliação do trabalho dele, e o trabalho dele era muito especial. Pra ter uma ideia, uma pessoa que ficou aprendendo com o Milton Erickson as técnicas dele,
ficou durante 6 anos, o Zeig, ele fala que durante 6 anos ele não viu o Milton Erickson ter nenhum fracasso. Isso não é comum. E o Milton Erickson mudou a hipnose. A hipnose naquele momento estava meio em baixa, não se tinha resultados tão vigorosos. De repente o Milton Erickson mudou a hipnose, começou a trabalhar com padrões completamente novos e ter resultados surpreendentes, extremamente surpreendentes. O Bandler e o Grinder modelaram o Milton Erickson. Tudo que dava certo, eles foram juntando. E para você ter uma ideia, uma história interessante, é que eles foram modelar o Milton Erickson e eles não conseguiam. Porque eles ficavam observando o trabalho do Erickson e aí, de repente, o Erickson fazia aquela indução para uma outra pessoa e eles começavam a ter imagens mentais quando ele, quando ele sugeria. Ele era tão bom que eles também ficavam hipnotizados. Aí eles tiveram que gravar o Milton Erickson e estudar depois porque na hora lá... Eles estavam tão envolvidos. Que interessante. O Milton Erickson disse que tinha um poder fora do comum. Que espetáculo. Teve até uma vez que o Milton Erickson estava numa plateia e uma pessoa se levantou muito agressiva. Aí falou, não concordo com nada disso que você está falando, você não tem condições de me fazer obedecer nenhum tipo de instrução. Ele falou assim, por favor, você pode se levantar? Aí o rapaz se levantou, né? Assim, olha, você poderia vir aqui no palco para a gente conversar sobre isso que você está falando? O rapaz encheu, inflou o peito, falou assim, eu vou até lá, né? Aí ele falou assim, então venha se sentar aqui ao meu lado. Olha só. E quando o rapaz sentou ao lado, todo assim, porque ele ouviu opinião, né? O Milton Erickson falou assim, bom, pelo que eu vejo, você respeita bastante as sugestões que eu dei. Venha cá, ele nem percebeu. Ele estava contradizendo o que ele falou, né? E a hipnose ericksoniana, a gente está contando histórias, né? Mas a hipnose ericksoniana é maravilhosa, ela respeita o indivíduo. Não é uma técnica em que você introjeta um comando de fora, você extrai o potencial, tudo que há de bom dentro da pessoa através da linguagem hipnótica. Exatamente. Essa é a proposta do Milton Erickson. E você trabalha também, né? Trabalho também. Ericksoniana. Isso. Bom, nós vamos assistir agora um trailer do filme O Discurso do Rei. Por quê? Ele é baseado em fatos reais, narrando a história do rei Jorge VI e o seu problema com a gagueira. Quem não assistiu, vale a pena assistir, é um filme muito bom. Apesar de ser de família nobre, o rei Jorge VI foi discriminado por seu pai, por irmão e até mesmo maltratado por seus cuidadores, ainda quando criança. Após tentar vários tratamentos com os melhores médicos da Inglaterra, o rei acabou indo a um humilde consultório onde conheceu o terapeuta da fala, que é o fonoaudiólogo, que a gente diria hoje, Lionel Logg, que é um australiano, plebeu, não médico, e foi ele que ajudou o rei a lidar com essa gagueira que tanto o atormentava. Imaginem um rei com um problema que o deixava se sentir inferior. Durante o filme, a gente vai observando como esse problema afetava a autoestima e a autoconfiança do rei. Vamos assistir? My husband is, well, he's required to speak publicly. I have received... Yes, you do. Your greatest test is yet to come. What's he say? I don't know, but he seems to be saying it rather well. Your first wartime speech. Broadcast to the nation and the world. This great time of crisis. However this turns out, I don't know how to thank you. Bertie, you're the bravest man I know. I intend to be a very good queen, to a very great king. Forget everything else and just say it to me. Maurício, olha só que interessante. Até um rei tem problema de autoestima, não é? Pois é, na verdade isso não tem a ver com posição social, isso tem a ver com como nós lidamos, como a nossa mente lida com a realidade, com quem nós somos, com a aceitação plena de quem nós somos. Porque nós somos o que somos, só que a sociedade impõe padrões, impõe modelos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e aí nós vamos aprofundar na autoestima, vamos pedir para o Maurício contar para a gente algum caso em que houve essa superação através da programação neurolinguística. Fique ligado, voltamos já.